Muito bem, nós vamos aqui então para o nosso momento de recapitulação da lição. A lição com um tema novo, começando aqui o nosso último trimestre do ano, com o tema educação. Queremos aproveitar, já começar essa lição, justamente hoje que marca o Dia da Educação, um dia especial aí, onde nós teremos um programa especial aqui da educação. Quem vai trazer a palavra pregada para nós daqui a pouco é o nosso diretor do Colégio Adventista Marechal Rondon, professor João César, e ele vai estar trazendo então uma mensagem muito inspiradora, marcando então esse Dia da Educação. E a lição dessa semana então, não apenas dessa semana, mas desse trimestre, traz o tema então educação. E para nós conversarmos um pouquinho sobre o tema dessa semana, nós temos aqui dois convidados também muito especiais. O primeiro delas, nossa amiga, né, eu vou dar prioridade para as mulheres, nossa amiga da classe 6, a Luciane Bassani, também aí nossa diretora associada do Clube Desbravadores, muito ativa na igreja. Seja bem-vinda, Lu. Quer mandar um abraço para alguém aí, pessoal do clube, talvez, para a classe? Bom dia, igreja. Bom dia, Clube Desbravadores. Bom dia, amigos que estão nos assistindo pela internet. Que Deus esteja conosco. Muito bem. E para completar esse time aqui de craques, convido aqui também meu amigo Jonas, que é da classe 3. Se eu errar, a classe me corrige aí, mas está certo, né? A classe 3 está representando a classe 3. Ele também que nos ajuda muito aí, sempre animado com o nosso louvor, está conosco aqui também. Seja bem-vindo, Jonas. Quiser mandar um abraço para alguém aí? Um abraço para a classe 3, né? A melhor classe do mundo. Olha só, fazendo a propaganda. Professora Noemi, Vanderlei, a minha esposa também, né? Se eu não falar aí, é problema, complicado. Né? Um abraço a todos aí. E também o pessoal do louvor, né? Que essa igreja aqui é viva porque tem uma equipe de louvor bem importante aqui. Muito bom. Nós temos então, nossos amigos, o tema 1 que nós estudamos durante essa semana. E o tema geral da nossa lição é educação, mas começamos então vendo a educação no Jardim do Éden. O verso para a nossa reflexão durante a semana está em Jó capítulo 36, verso 22. E diz assim: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? A gente vê na Bíblia e na lição abordou esse tema também, de que Deus ele é um grande educador. Inclusive, Deus ele é um grande educador porque ele usa de muitos métodos didáticos para ensinar o ser humano, principalmente pós-pecado, né? Já ensinava o ser humano antes, mas principalmente o pós-pecado. Um dos maiores métodos didáticos, no meu ponto de vista, onde Deus nos ensina muito é a respeito, por exemplo, do santuário, tanto terrestre como o santuário celestial, onde através ali daquilo que Deus apresenta para nós, ele nos ensina sobre todo um plano da salvação. Mas a gente vai ver de forma específica na lição dessa semana, Deus ensinando o ser humano recém-criado. E a gente vê ali Deus, então, como a lição usa uma metáfora ali, né, uma analogia, como o céu ali, o Jardim do Éden sendo a sala de aula, os alunos sendo o ser humano criado, Adão e Eva, e Deus então sendo o grande mestre, o grande professor desses alunos. Mediante esse contexto, essa pequena introdução, minha amiga Lu, você vai começar respondendo para nós aí então. Para nós entendermos um pouquinho melhor o contexto que a lição está abordando, e essa ideia do Éden como uma sala de aula, Deus como um professor, a pergunta é a seguinte: como era o relacionamento de Deus com o ser humano lá no Éden? A gente sabe que hoje, com o pecado, o nosso relacionamento é muito afetado com Deus. Mas como que era antes? Como que Deus se relacionava com o ser humano? Como que era essa didática? Então, Deus é amor desde o princípio, né? Deus se revelava através do seu amor e Ele é o nosso grande mestre desde o início, né? Então, o Éden realmente foi uma grande escola para o ser humano, onde Deus vinha face a face, né? E ensinava todos os seus princípios através da criação, através da natureza, né? E a gente também pode ler lá em Gênesis 1, 26 a 28, para quem quiser acompanhar, que também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, aqui, Deus preparou, fez a criação, criou o homem e ensinou o homem todos os objetivos de como funcionaria, né? Depois também Deus criou o Jardim do Éden, entregou para o homem, e ali Ele deu o domínio para o homem. Então, quando Deus criou a sua semelhança, Ele passou para o ser humano as características de Deus, né? Então, Ele nos trouxe a parte emocional, intelectual, espiritual, tudo isso veio agregado à nossa semelhança, à imagem fisicamente. Então, tudo isso nós herdamos da semelhança de Deus, porque Deus nos criou perfeito e nos ensinou através da perfeição. Foi o nosso grande mestre, que mostrou com todo aquele amor, com todo carinho. E hoje nós vemos os professores na sala de aula com tanta dedicação, com tanto amor, né, às suas crianças. Imagina no Éden, na criação, onde tudo realmente era um amor genuíno, um amor perfeito, né? Que prazer era esse, aprender através do mestre principal o que ele tinha preparado para cada um de nós. E também, Deus, naquele momento, Ele estava repartindo a administração desse local, né? Onde Ele dá o domínio, que o homem era diferente de todo e qualquer animal criado, né? Pelo intelectual, mas também porque Ele dava o discernimento de escolha, que ele podia pensar, né? Então, tudo isso, Deus deu o domínio, mas Ele também deu regras para o homem. Assim como na escola nós temos a didática do professor, a escola também tem suas regras, né? E Deus também deu regras ao homem. E, entre elas, né, Ele nos deu o Éden para cultivar e guardar. Então, sempre foi plano de Deus o trabalho, o cuidado, a organização, as regras, né? As responsabilidades que o homem tinha naquele local. E o ideal de Deus que o homem desenvolvesse as suas capacidades e a sua fidelidade com Deus, né? Então, a gente pode ver aqui, também em Gênesis 2:8, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E Gênesis 2:15 nos mostra outro verso. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim de Éden para cultivar e guardar. Então, também nos deu algumas responsabilidades ali. Muito bem. Eu achei interessante uma coisa que tu mencionou aí, Lu, que a lição nos aborda isso, e a Bíblia também. Quando Deus nos ensina, Ele nos faz, através do seu ensinamento, coparticipantes do seu plano. Eu acho isso fantástico. Veja, hoje nós somos pecadores, fazemos parte de uma natureza caída, mas ainda assim, dentro do nosso conceito ainda de pecado, em muitos aspectos, Deus também, quando nós seguimos os seus ensinamentos, quando nós seguimos os seus planos, nós nos tornamos coparticipantes do plano de Deus, e nós podemos imaginar em alguns aspectos o que é ser Deus. Obviamente, nós nunca seremos igual a Deus, nós somos criatura, Deus é criador, mas em alguns aspectos a gente consegue imaginar o que é ser Deus. Vou dar um exemplo. Quando nós nos tornamos pais, por exemplo. A questão da gestação de uma criança é algo fantástico. Duas pessoas diferentes se relacionam e um bebê é formado, no início é um grãozinho de arroz, e aquele grãozinho de arroz já tem batimentos e vai crescendo e vai se desenvolvendo e nasce uma criança. E quando você vê aquela criança crescendo, você vê que a criança é muito parecida contigo, isso te assusta, e você vai vendo o desenvolvimento daquela criança. Veja, o gerar um filho ou uma filha é nós entendermos um pouco o que é ser Deus. Quando Deus cria o ser humano, aquele amor que Deus tem para com o ser humano. Então eu achei isso fantástico, a forma que a lição abordou. Quando Deus nos ensina e nós decidimos viver os ensinamentos de Deus, nós nos tornamos coparticipantes dos planos de Deus. E no final tu mencionaste uma coisa muito importante,
que quando Deus criou o ser humano, Deus deu responsabilidades ao ser humano. E a gente pode perceber que quando o pecado entrou no mundo, quando Adão e Eva pecaram, eles não pecaram porque não foram bem instruídos, ou porque não foram bem ensinados, porque foram ensinados pelo próprio Deus, que é perfeito, que é santo, que é justo, mas pecaram porque simplesmente tinham o direito de escolher, e naquele contexto escolheram errado. Mas quando a gente vai ver, meu amigo Jonas, para o contexto do ser humano criado nesse mundo, recém-criado, a gente vê então que ele tinha um papel, dentro ali do Éden, dentro do processo de criação, ele tinha a sua função. E a pergunta é a seguinte: qual era o papel do ser humano no mundo criado por Deus, e como Deus estava ensinando eles ao dar essas responsabilidades? Pastor Lu e igreja, e a quem está assistindo, antes de responder a sua pergunta, pastor, é importante, aqueles que são pesquisadores e tem o seu manual em casa, e quem não tem até uma forma como adquirir, né, pastor? Depois até podem nos procurar, né? Sim. Aqui foi a primeira escola que nós tivemos, tendo Deus como diretor e professor também, né? E os alunos ali eram os melhores alunos, porque naquele momento não havia pecado, né? Era tudo de bom, tudo 100%. Dá até para a gente dizer, pastor, que ali não era ensino remoto nem à distância. Era presencial, né? Era presencial. Que é bem melhor, né? Então, hoje nós estamos, né, durante essa crise, aí nós estamos tudo à distância, né? Ensino à distância, mais precisamente remoto, né? Então, ali era presencial. Aquela foi a primeira escola, a escola maravilhosa, que a gente chama de escola edênica, né? Ali os alunos podiam observar na natureza e aprender com a natureza. Então, hoje, um professor de biologia quer ensinar alguma coisa, ele precisa trazer as coisas para o laboratório de ciência da escola. Ele precisa trazer muitos... vai trazer uma folha. Quando eu estudava, muito tempo atrás, tinha a bainha, eu estudava tudo isso. Não sei se ainda estuda isso, né? Então, traz uma folha. Não tem mais, né, pastor? Então, ele traz para a escola. Ali, eles aprendiam, quem estudou, teve o privilégio da lição... Lá no final ele fala que ele aprendia com a folha. Imagina aprender com a folha, né? Aqui nós temos uma florzinha, né? Então aprendia com a folha. Então essa escola era 100%. Aí depois dessa primeira escola, depois a gente, ao longo da lição a gente vai aprender algumas coisas, mas possivelmente não sei se vai estar nos detalhes assim, ao longo do trimestre. Depois veio a escola que era da família. Né? Já não era mais a escola edênica, pós-pecado, então era a família. Aí depois veio uma escola que era a escola dos profetas, né? Que era a escola de Samuel, onde a primeira escola que aconteceu foi a escola de Ramá e Kiriat Jearim, né? Então foi a escola dos profetas. Aí depois vem acontecendo. Hoje nós temos, qual é a escola que nós temos? Depois da Revolução Industrial, nós temos a escola que nós temos hoje, que é o quê? Pastor trabalhando, Lu trabalhando e os nossos filhos na escola. Mas nessa escola aqui, que o senhor falou aqui, fez a pergunta, eu não estou enrolando porque eu estou nervoso, tá, pastor? Eu vou chegar na sua resposta. Não, é para entender, você é tranquilo. Eu vou chegar na sua Ninguém resposta. pensou isso. Ninguém pensou. Não. O privilégio que Eva e Adão tiveram era de gerenciar o que Deus entregou para eles de melhor, né? Deus entregou para eles ali gerenciarem o jardim do Éden com animais, com plantas, né? Deus entregou para eles gerenciarem. O senhor fez uma pergunta, na sua pergunta também tem uma questão muito relacionada que o nosso manual aborda, que é responsabilidade com felicidade. Então, naquele momento, tudo era muito 10, Lu, muito perfeito, muito maravilhoso, né? Até, pastor, depois o senhor vai conseguir... Não vamos adiantar. Não dá spoiler, não dá spoiler. Mas muito bem, é isso mesmo. É que a gente percebe algumas coisas interessantes também. Estava prestando atenção na tua fala, e a gente percebe isso aqui, mais um privilégio que Deus nos concede, né? E aí a gente vê aí, mais uma vez, reforçada a ideia de sermos coparticipantes dos planos de Deus. Deus cria, então, um mundo perfeito, e a natureza ela já tinha a sua ordem. E simplesmente podia seguir essa ordem, o ser humano viver ali e estaria tudo certo.
Mas Deus faz agora do ser humano recém-criado, onde Deus ama esse ser humano recém-criado, Ele dá ao ser humano a oportunidade de administrar aquilo que Deus havia criado. E aqui a gente já vê um outro conceito importante, que é o conceito da mordomia, né? Muitas vezes a gente apresenta esse tema na igreja, ou prega sobre isso, e a gente acha, o pastor vai pregar de mordomia, vai falar só de dinheiro. Mas não, a ideia de mordomia é nós sermos verdadeiros mordomos de Deus, ou seja, administrarmos aquilo que Deus nos concedeu. E hoje a gente entende na nossa esfera que isso é tempo, é talento, é recursos financeiros, é muitas coisas, o nosso corpo, o nosso templo do Espírito Santo. Então Deus nos dá também o privilégio e automaticamente uma responsabilidade de sermos também administradores daquilo que Deus criou, daquilo que Deus instituiu. E dessa forma nós estamos reconhecendo o que Deus criou, né? Então, lá no princípio, realmente foi um privilégio ter Cristo como mestre, ter Deus como mestre, porque nesse momento, além de a gente estar muito próximo à natureza e ali aprendendo o melhor da medicina, aprendendo a melhor, né? Não existia essa tecnologia de hoje, mas existia um Deus perfeito, um Criador, onde as coisas tudo funcionavam, e Ele nos explicou exatamente como fazer. Então, através dessa mordomia, também nós reconhecíamos Deus como o grande mestre, né? E aqui a gente aprende uma outra lição também, né? A gente vê que Deus sabe de todas as coisas, mas o ser humano criado por Deus não foi criado sabendo de todas as coisas. E agora imagina, se Adão e Eva, que foram criados e eram perfeitos naquele contexto, não sabiam de todas as coisas, eles precisavam de um Deus que lhes ensinasse. Imagina nós hoje que vivemos num contexto de pecado, numa natureza ruim, caída, degradante, o quanto nós precisamos aprender mais ainda com esse Deus. Mas muito bem, minha amiga Lu, a gente viu, e a lição vem apresentando nessa sequência, de que Adão e Eva então estavam aprendendo com Deus no Jardim do Éden, face a face, presencialmente com o seu mestre, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho aí que interrompeu esse processo. E a pergunta é, o que aconteceu então depois da criação e como esse fator alterou a didática de Deus com o ser humano? Como que Deus passou a se relacionar? Como que Deus agora ensinava o ser humano? O que a lição nos ensina sobre esse assunto? Então, o que aconteceu aqui nesse momento foi a queda de Satanás, né? Na verdade, Satanás, Lúcifer, era um anjo de luz, né? O querubim da guarda, com tantas responsabilidades no céu também, e isso nos mostra o tempo inteiro que Deus quer do ser humano as responsabilidades, as regras, né? Mas Ele não deixa de ser um Deus de amor. Então, até então, Deus se comunicava face a face com o homem, né? E nesse momento agora, que tem a queda de Satanás, que nós também podemos ver lá em Isaías 14, 12 a 14, que nos diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui, Satanás plantou em seu coração a vaidade, a cobiça e o orgulho, e ele queria ser igual a Deus. Então ele se rebelou contra Deus e queria difamar a Deus. E ainda no céu ele juntava os anjos, né? Ele era o querubim da guarda dos anjos, né? E ele difamava Deus. Deus é injusto, só Ele quer ter esse poder, Ele não reparte conosco esse poder. E ali começou a plantar o orgulho, a discórdia, né? E então esse anjo de luz é expulso do céu. E nesse conflito, né, Satanás saiu perdedor. E aí, para onde ele veio? Veio tentar o homem, que é criatura de Deus. E aqui, infelizmente, ele obteve sucesso também, né? E ele tentou, primeiramente, Eva, e nós podemos ver também que em Gênesis 2, 16, 17, né, que a gente leu também aqui no início.
16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus tinha dado essa ordem para Adão e Eva, e Satanás veio tentar justamente aonde Deus colocou algo de fidelidade. Deus colocou no jardim essa árvore para que o homem reconhecesse Deus e fosse leal a Deus. Ele deu toda a liberdade, deu todo o jardim. E ali estava o local de fidelidade com Deus. E Satanás veio mais uma vez e começou a tentar Eva. Tem certeza que tu vai morrer? Tu não vai morrer. Certamente morrerás? Não morrerás. Prove do fruto proibido, né? Assim tu serás igual a Deus. Terás a inteligência de Deus, comandarás realmente este mundo. E Eva começa a pensar nessa ideia e vê aquele fruto maravilhoso, que é tentador, e vai e come o fruto. E ela come o fruto e leva para Adão e oferece a Adão. Eva foi enganada por Satanás. Adão escolheu pecar. Porque Adão olhou para aquela mulher e ficou: eu quero essa mulher. Então, também pecou. Né? Ele não colocou, não depositou em Deus toda a sua confiança. Que Deus poderia dar outra mulher tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita. Mas ele foi lá e escolheu pecar. E então Satanás começou a criar toda essa discórdia, e a partir deste momento, aquilo que Deus tinha feito perfeito, né? Satanás veio e colocou uma mácula. E a partir deste momento, o homem perdeu o seu domínio que Deus tinha repartido com o homem concedeu a Satanás o domínio da terra. E a partir disso, Deus mostrou os limites para Adão e Eva, e eles ultrapassaram esses limites, né? E dessa forma, eles não morreram naquele momento, né? Mas eles perderam o direito ao fruto, direito à vida eterna, né? E houve a separação naquele momento entre o homem e Deus. E também houve o final da conexão direta. Não existia mais um Deus face a face. Nesse momento, após o pecado, Adão e Eva se sentiram nus e se esconderam da presença de Deus, né? Então, a glória de Deus eles não conseguiam mais ver Deus face a face, e enxergar devido à glória de Deus e essa separação que houve, né? Uma palavra importante que tu falou aí, do que eu achei interessante, é a palavra confiança. Até que esse contexto, então, da entrada do pecado no mundo, a gente vê, então, que o grande professor do ser humano era Deus. E Deus estava ensinando e conduzindo eles apenas na bondade, naquilo que era bom, naquilo que era puro. E agora vem, então, Satanás, através da serpente. A serpente foi apenas um instrumento usado por Satanás. Ele é o grande tentador, ele é o grande originador do pecado, e ele também ensina algo para Eva. Ele também traz uma mensagem. Ele, de certa forma, nesse momento, também foi um professor. E a mensagem dele é uma mensagem que despertou uma curiosidade em Eva. Olha, Deus está dizendo que você vai morrer. Olha, esse teu professor, eu acho que não entende muitas coisas. Olha, certamente não morrerás. E Eva teve essa escolha também, né? Porque nesse momento ela teria 2 professores, um que ela já conhecia desde o princípio, e agora chega um novo professor com novas ordens, com um novo método, né? E Eva é enganada, né? Por ele. E após esse, e assim, todo esse ensinamento vem conosco até os dias de hoje. Nós temos
o grande mestre que é Cristo, nós temos os nossos pais, que são os nossos mestres, depois nós temos na escola os nossos professores, mas nós também temos lá no mundo, lá fora, pessoas que estão nos ensinando coisas que não são corretas, que estão nos mostrando um amor diferente, né? E nos enganando no dia a dia. E esse é o trabalho de Satanás hoje ainda na nossa vida, né? Sempre foi a enganação, foi sempre colocar Deus contra o homem, foi sempre mostrar que Deus não era tão bonzinho assim. E naquele momento onde Adão e Eva perderam a conexão com Deus, Satanás queria dizer assim, agora ele vai mostrar o seu lado não tão bom assim, viu que não era bem assim, né? E Deus agora mostra ao homem as consequências do pecado. Então, se ele foi um professor, se ele deu as orientações, o homem escolheu não seguir, e tinha uma regra, que não era comer o fruto, né? E o homem desobedeceu, agora o homem vai pagar pelo seu erro, né? São as consequências do pecado que nós também temos até hoje, né? Muitas doenças, muitos males acontecem na nossa vida porque deliberadamente escolhemos fazer diferente do que Deus orientou lá no jardim. Comemos coisas que não são permitidas comer, andamos com pessoas que não deveríamos andar. Então, o tempo todo, se nós não olharmos para o Mestre, nós vamos continuar no erro, nós vamos continuar pecando. E então veio o trabalho árduo, veio o suor, veio a doença, veio o cansaço, né? Como resultado do pecado. Mas Deus continuava sendo um Deus de amor, tanto que nesse momento Ele faz um plano de resgate para esse homem caído, né? Então Deus nunca foi um Deus tirano. Deus, a partir do pecado, permitiu que o homem pagasse o preço do pecado. Tá bom, mas não conta que plano é esse, não dá spoiler, segura aí. Meu amigo Jonas, vamos lá, vamos entender mais algumas coisas juntos aí. A gente entendeu agora então que a entrada do pecado, a desobediência do ser humano trouxe então essa quebra na conexão de Deus com o ser humano. A pergunta é a seguinte, a gente vê que talvez no contexto hoje de sala de aula, já que aqui um contexto um mestre, um professor, alunos, no contexto da sala de aula hoje, quando o professor me ensina algo, e eu não acredito muito naquilo, e eu decido não viver aquilo na minha vida, eu não tenho prejuízos tão grandes assim. Eu posso ouvir o professor, eu vou dizer o que ele quer talvez na prova, vou tirar uma boa nota, mas se aquilo não for relevante para mim, não vai mudar muita coisa. Mas no contexto que nós estamos estudando, de Deus como professor e Deus nos ensinando, a gente vê que as consequências de negligenciarmos as orientações e o ensino de Deus, elas são muito mais drásticas do que num contexto de sala de aula atual. Então a pergunta é a seguinte: o que acontece quando nós negligenciamos, pode falar bem num contexto atual mesmo, assim, da nossa vida hoje como cristão. O que acontece quando nós negligenciamos a mensagem do nosso professor, que no caso aqui é Deus? Eu trabalho em escola, né? Então, é fácil entender algumas coisas. Quem trabalha em escola aqui na igreja, levanta a mão aí. Boa parte. Deveríamos aplaudir o pessoal aí, né? Porque realmente trabalhar em escola é um desafio, né? Deus como nosso professor, Deus como professor de Adão e Eva, é o melhor instrutor que nós temos. Naquela ocasião, remetendo um pouquinho ali para entrar, estando no contexto de vocês, daqui a pouco mais num contexto mais atual, Eva, quando viu aquela serpente falando, aqueles que estudam sabem que a serpente não é essa serpente que a gente tem hoje, né? Esse animal que rasteja, né? Então, existe um comentário de um livro que diz que quando batia o sol nas asas refletidas da serpente, diz que ela produzia um brilho fantástico. Então, imagina, ela já era bonita, né, pastor? Por si só. Sim. E ainda falou, encantou Eva, ficou encantada com aquilo ali. Mas era um encanto falso.
Era um encanto falso. Quando ela deu aquela primeira dentada no fruto, a primeira folha de árvore caiu, e aí nós começamos a entrar na pergunta que o senhor fez aqui. A primeira folha de árvore caiu e começou a murchar. O primeiro pé de galinha, pastor, começou. Né? O primeiro desgaste começou. Porque até então todos, na ocasião ali, Adão e Eva, tinham a liberdade de escolha. Eles poderiam escolher o que quisessem fazer. E o bonito, o belo de Deus é que a gente pode escolher o que fazer. Só que toda escolha tem uma consequência, né? Aí entrando na pergunta que o senhor está falando, me fez. Então, essa escolha acarreta em quê, pastor? Hoje pode acarretar em uma vida infeliz, se eu resolvo usar usar um álcool, usar um cigarro, né? Porque eu tenho essa liberdade, e Deus sempre deu essa liberdade para a gente, desde lá. Tanto é que Eva fez aquilo porque tinha liberdade de escolha, né? O livre-arbítrio, né? Então o resultado já foi isso. Então hoje a gente tem muitas coisas que estão acontecendo hoje porque nós temos a liberdade de escolher. Então, se a gente não faz a escolha certa, a escolha bem certa, né? Até na escola, se eu escolho e dedico o ano todo a estudar e faço isso antecipadamente, chega no final do ano, a minha prova é simples, o exame é simples, né? Tudo é simples se a gente faz conforme o manual que Deus deixou para nós, já tem tempo, né? Inclusive as Escrituras Sagradas. Muito bem. Vamos avançando aqui, o nosso tempo passa muito rápido, a gente vai sendo aí consumido por ele. Mas nós temos mais 2 perguntinhas aqui. Agora sim, minha amiga Lu, então, já estava louca para dar o spoiler e a resposta ali. Agora sim, então, nos explique aí qual foi o plano criado por Deus, então, para os seus alunos, né, os seus filhos, para ensinar novamente a sua classe, e não apenas ensinar, mas redimir eles agora do problema do pecado. Então, naquele momento da expulsão do homem do Éden, e da concretização do pecado, a tristeza de Deus, né, porque os planos de Deus era vida eterna para o homem. E Satanás vem e diz que não, que o homem não vai morrer. E a partir do pecado o homem vai morrer. Então, como Deus preparou o plano para resgatar isso da mão de Satanás, né? Para que nós não tivéssemos morte eterna, e sim vida eterna. Então, naquele momento, que eu falei ali atrás, né, que Adão e Eva se sentiram nus perante Deus, né? O que foi feito para cobrir Adão e Eva? As vestes de animais. E ali Deus começa um novo ensinamento também para Adão e Eva, através de um sacrifício de um animalzinho, que apontando para o futuro da morte de Cristo na cruz, que seria a grande salvação do homem, né? Então, o plano de Deus foi o resgate do homem. E a partir dali começou o sacrifício de um animalzinho puro, inocente, em prol de um sacrifício, né? E a gente vê que a escola continua, que Deus continua ensinando o homem, né? E depois nós vamos ver que os patriarcas e profetas continuaram fazendo esse sistema de sacrifícios, né? Orientados por Deus desde o princípio, mas agora Deus dá desculpa, falhou o nome. Um santuário, né? Onde ele volta a se revelar ao homem, né? E continua o sacrifício e ensinando e apontando para Cristo. E depois Cristo vem, morre, e aí sim existe o resgate e continua nos libertando para a vida eterna, né? E então o plano de Deus para redimir o homem acontece quando o descendente de Eva, que era prometido, né, vem a este mundo e reconcilia consigo a humanidade. E na cruz, as acusações de Satanás caem por terra. Que Deus injusto é esse? Que Deus que não é tão bom, que manda seu próprio filho para morrer na cruz, para resgatar essa humanidade caída, né? Então, quando a gente vê um amor de mãe, né, pelo seu filho, o cuidado, a orientação, a dedicação, a
a gente só enxerga amor, né? E ao mesmo tempo, Deus veio o tempo todo se revelando através do seu amor, mesmo com as consequências do pecado. Ele mandou seu Filho para nos resgatar, para nos dar a vida eterna. E agora o resultado desse conflito está entre aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem a Deus. Porque agora nós continuamos tendo o livre-arbítrio, agora nós continuamos tendo uma escolha, né? E a execução dessa sentença do fim do pecado é a morte. E quando forem criados os céus e a nova terra, como ficaremos os salvos que escolherem andar novamente com Cristo? Eu gostaria de ler Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o plano para a redenção da humanidade já foi concretizado. E agora, o caminho que Deus provê aos seus filhos tem a vida eterna. Muito bem. Para nós finalizarmos, então, nosso assunto aqui, meu amigo Jonas, a lição ela traz um texto um pouco interessante de 2 Pedro 2:1-7. E, inclusive, o capítulo inteiro, né, mas o verso 10 também fala de forma mais específica. E Pedro ali, ele faz uma repreensão àqueles que desprezam a autoridade de Deus. E a pergunta é a seguinte, para nós finalizarmos aqui, é a seguinte: o que seria desprezar a autoridade de Deus? E o que isso impacta na nossa vida como cristão? Para sermos objetivos, desprezar a lei de Deus, desprezar a autoridade de Deus, significa desonrar a Deus, não ouvir a Deus, né? Esses na verdade são sinônimos, né? Abandono. Então o resultado, se o resultado no Jardim do Éden foi trágico, como é que vai ser esse resultado agora, né, pastor? Então o verso 10, o senhor acabou lendo ali, né? Fala sobre isso. E eu leio, para terminar aqui, uma frase do nosso manual, que diz assim, ó, como corpo da igreja, devemos trabalhar com base no princípio de que devem existir certos níveis de autoridade. A gente precisa disso. Na escola, na igreja, em casa, em qualquer lugar, né? E a gente precisa para a vida da gente. Então, o resultado de abandonar não dá coisa boa, não. Muito bem. Nas próximas lições, nós estamos apenas começando o trimestre, nas próximas lições nós vamos aprender ainda mais os métodos e o que Deus tem feito hoje para nos ensinar e nos chamar a atenção novamente para esse plano da salvação. Jonas, termina para a nossa oração, por gentileza. Claro. Senhor Deus, muito obrigado pelos ensinos bíblicos que Tu deixou para nós, pelas histórias bíblicas, onde nós aprendemos melhor a como a gente ser feliz, ser organizado, que a gente possa aprender isso ao longo desse trimestre. Esteja com a nossa igreja aqui, com as pessoas que estão assistindo também, através do YouTube. Nos abençoe nesse dia, nos capacita. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado você que nos assistiu aqui. Dizer então quem foi o primeiro que respondeu o nosso quiz e levou o livro Educação é o Carlos Tavares. Nos procura então depois para receber o seu livro. E nós voltamos então com a nossa lição no sábado que vem.